Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos justamente num ponto em que Camila está nos passando que estar no Vale dos Suicidas já é um grande amparo, né? Porque aqueles que não estão nessa condição. Então vamos retomar o que estávamos vendo para darmos seguimento. Então ele coloca, por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já será estar um delinquente mais ou menos amparado, porque sob nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Então, aqueles que se encontram no Vale dos Suicidas estão sendo observados, tão logo se encontrem em condições, serão encaminhados para a hospitalização na colônia Maria de Nazaré. E continuando então, há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale, por maltas de obsessores, que às vezes também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível desnorteada pelas próprias maldades, que continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos que lhes não oferecem resistência através da vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. O que está sendo dito aqui? Que muitos desses, antes de chegarem ao vale, são seduzidos, né? Seduzidos por obsessores que foram suicidas, seduzidos por mistificadores, e são então aqueles que continuam ligados aqui aos encarnados, trazendo grandes danos a todo aquele, a todo lar, em que não oferece resistência à presença desses irmãos tão infelizes. Então, se há toda uma situação delicada, pela presença desses espíritos que trazem grandes danos, imagine um suicida, ainda com aqueles pensamentos difíceis que lhe levaram ao processo de suicídio, se aproximar de alguém com sensibilidade, mas que por falta de fé, por falta de confiança, tem permitido angústias, desistências, atraindo essas presenças para junto dele. Então, temos que entender sempre que a sintonia corre por nossa conta, e é como lhe diz aqui, aqueles que não oferecem resistência. Mas continuemos no texto. Se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são resultado lógico do ato do suicídio, pareceriam meros gracejos. Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes que vivem divorciados da luz, do bem e do amor ao próximo, aquartelam-se geralmente em locais pavorosos e sinistros
da própria terra. Afinados com seus estados mentais, tais como o seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios, cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Hipócritas e mentirosos fazem crer às suas vítimas serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e aprisionando-as, então, estes incautos, desprevenidos, que não conseguem nem chegar ali no vale que está sob a tutela do amor de Deus, de Maria de Nazaré, de Jesus nosso Mestre, acabam sendo fisgados, por essas entidades tão tenebrosas. Então, aprisionando-as, torturam-nas por todas as formas, desde a aplicação dos maus tratos físicos e da obscenidade, até a criação da loucura para suas mentes já incendiadas pela profundidade dos sofrimentos que lhes eram pessoais. Então, além daqueles sofrimentos, que eles traziam, que levou ali a esse ato, toda essa situação que se junta a esse quadro já tão doloroso por si só. Infligem-lhes suplícios, finalmente, cuja concepção ultrapassam a possibilidade de raciocínio das vossas mentes, e cuja visão não suportaríeis por ainda serdes demasiadamente fracos para vos isolardes das pesadas sugestões que sobre vós cairiam, capazes de vos levarem a adoecer. A presença desses espíritos de padrão vibratório tão inferior. Mas, aos trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afeta. São imunizados, dominam o próprio horror a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem. E até às mais estranhas regiões do globo descem as lentes dos seus telescópios magnéticos, da sua televisão poderosa, assim como a solicitude dos seus elevados pensamentos de fraternidade cristã. E vão à procura da alma super atribulada dos desgraçados que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino, pelo próprio ato do suicídio e pela afinidade inferior que os arrastou à junção com o elemento de mais baixa espécie existente no invisível. Então vejam, eles vão à busca destes que por 2 vezes desviaram a rota, cometendo suicídio e pelo baixo padrão vibratório, tão baixo padrão vibratório, acabam se tornando presas dessa espécie de espírito, da mais baixa espécie existente no invisível. E o Camilo continua: encontram-nos, às vezes, depois de pesquisas perseverantes e exaustivas. Nem sempre, porém, ao localizá-las, e disso informando a direção da vigilância, a qual, por sua vez, se entende com a direção geral do Instituto, poderemos arrebatá-las imediatamente. Será necessário, então não é fácil achar,
né? E quando acha, nem sempre é fácil arrebatá-las dessa situação. Será necessário traçar um plano para o resgate, um programa definido, bem delineado, o concurso de outras falanges, às vezes muito inferiores à nossa, em capacidade e moral, mas conhecedoras do terreno áspero e trevoso em que seremos chamados a operar. Demarches, embaixadas, negociações, empenhos e até truques, batalhas ríspidas, onde a espada não será chamada a intervir, é certo, mas em que a paciência, a tolerância, o interesse do bem, a energia moral e a coragem para o trabalho, usados pelos libertadores, causariam admiração e respeito pelo heroísmo de que oferecem testemunho. Não raro descem estes aos locais satânicos, onde a alma cativa se estorce, flagelada pelos verdugos que a desejam adaptar aos próprios costumes. Imiscuem-se com a horda, submetem-se à dramática necessidade de se deixarem passar muitas vezes por sequazes das trevas. Então, esses trabalhadores do bem se fazem misturar, digamos assim, com aqueles outros tantos, né, de padrão vibratório tão inferior, para passar por como um deles, né, para poder alcançar ali aqueles que eles estão em busca de resgatar. Invariavelmente sofrem tais ocasiões esses abnegados obreiros do amor, né? Então, invariavelmente sofrem tais ocasiões esses abnegados obreiros do amor, derramam lágrimas amargurosas, fiéis, porém, aos sacrossantos compromissos para com a causa redentora a que se consagraram. Mas não vacilam no posto de missionários a que se comprometeram com o divino modelo que se sacrificou pela humanidade, e prosseguem enérgicos e heróicos nos serviços a bem de seus irmãos menores. E, finalmente, após lutas inimagináveis, arrecadam os sofredores, que no tempo devido não se encaminharam para o vale. Então, foi um desvio por responsabilidade desse mesmo suicida, né? Então, entregam-nos como de direito à vigilância, que por sua vez os dirige para o local conveniente, geralmente para o manicômio, pois os desgraçados saem enlouquecidos com o efeito das teias obsessoras em que se deixaram enredar. E o que é sumamente importante, arrebanham também os próprios obsessores, os algozes, os quais mais não são do que espíritos audaciosos, de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime, apartados de Deus. Então, ajuda-se aqueles que eles estão lá para resgatar, né? Mas também os algozes. É o que acontece nos trabalhos de desobsessão, em que são todos levados a buscar condições melhores, né? Se além de obsessores são também suicidas, nossa colônia poderá retê-los. Hospedamo-los, no entanto, aqui mesmo na vigilância, em local apropriado desta fortaleza, pois não possuindo eles afinidades para nenhum outro plano melhor que este, são ao demais considerados elementos perigosos
e indesejáveis independências onde se opera o alevantamento da moral de outros delinquentes já predispostos ao bem. E quando vemos, então, essas situações, não é? Todos esses cuidados de não misturar aqueles mais tenebrosos daqueles outros que estão em processo de melhoria, de levantamento, não é? Todos esses cuidados, há de chegar o dia em que aqui na nossa terra, né, nos nossos presídios também não se misture, né, às vezes aquele tão tenebroso com outros, né? Então, quantas situações delicadas ainda vivemos na Terra por falta de um olhar, né? De um amor em relação ao outro, em que todos ali, dentro das suas responsabilidades, não é? Sem dúvida nenhuma, mas em ambientes apropriados, não é? Determinados mais revoltados, né? Até tenebrosos, como ele coloca aqui, sob uma vigilância maior, enfim, cuidados, né? O plano espiritual sempre deve ser para nós um modelo a ser seguido. E é a tendência, o que virá a acontecer, né? Quando o sentimento de fraternidade imperar entre nós. E às vezes, por falta de entendimento, pode-se achar que sentimento de fraternidade é dar liberdade a todos, né? E nós estamos vendo que não é isso, né? O amor justamente isola aquele que precisa de isolamento. Esse livro mostra muito isso, né? Mas isola de uma forma diferente da nossa. Nós vamos ver, né? Se é que já não vimos alguma coisa, mas tenho certeza que vamos ver mais adiante como se processam esses isolamentos. Na colônia, né? Na colônia, aqueles espíritos que estão isolados, porque necessitam estar isolados, porque oferecem perigo aos outros, mas uma mesa com livros, um sol que radia pela janela, né? Então, muito ainda por acontecer aqui entre nós encarnados, né? Que esses sentimentos de realmente proporcionar, né, a oportunidade de uma reflexão, de uma mudança, possa se dar, né? E vamos lá. Então, repetindo aqui, né? Eles são considerados elementos perigosos e indesejáveis em dependências onde se opera o alevantamento da moral de outros delinquentes já predispostos ao bem. Mantemo-los sob severa custódia, procurando, tanto quanto possível, ministrar-lhes forças e meios para se reeducarem e reabilitarem. Daqui não se elevarão a planos mais rarefeitos e confortadores, sem que, primeiramente, hajam tornado a nova existência carnal, a fim de se despojarem do peso dos crimes mais revoltantes que cometeram, pois suas condições morais e mentais, excessivamente prejudicadas, lhes interceptam maiores possibilidades. Então, para essas situações mais dolorosas, a internação num corpo material é a solução momentânea mais apropriada, para se despojarem desses fluidos tão pesados, digamos assim, né? E poderem, então, dar uma continuidade a esse processo de evolução. A instrução deles limitar-se-á
a pequeno aprendizado em torno de si mesmos, noções das leis fraternas expostas no Evangelho do Senhor e a labores regeneradores exercidos nos palcos da terra, sob a direção de assistentes rigorosos ou em nosso regimento de milicianos, onde mentores especializados no gênero guiá-los-ão à prática de serviços nobilitantes, em oposição ao muito mal que praticaram no passado. Então, terão oportunidades ali de participação nessa introspecção, mergulhando dentro deles, junto tanto ali de situações que ocorrem aqui na Terra, né? Um aprendizado como numa casa espírita, por exemplo, ou dependendo das afinidades, né, em outros templos, ou então no próprio plano espiritual, né? Junto com aqueles milicianos, que são milicianos, são aqueles espíritos mais preparados para lidar, então são espíritos bem intencionados, que têm o objetivo de agir no bem, trabalhar no bem, já alcançar o entendimento, mas ainda trazem muito a recuperar-se. Então, o padrão vibratório ainda lhes confere a oportunidade, embora os sacrifícios, mas a oportunidade de estar junto a esses de padrão vibratório muito inferior. Para um espírito muito superior seria um trabalho impraticável. Impraticável. E esses outros, que eles chamam de milicianos, trariam as condições necessárias para esses trabalhos. Acho que compreendemos o que está nos sendo dito, não é? Vamos ver. A instrução deles, não, já vimos. Como milicianos, darão caça a outras hordas obsessores, que conheçam, indicam-nos antros maléficos, porque eles veiculam, né, nesses espaços com mais facilidade. Então, indicam-nos antros maléficos que bem sabem existir aqui e além, prestando assim concurso valioso à nossa causa, o que muito será levado em conta na programação das expiações a que se obrigaram. Então, são espíritos que têm muitas expiações pelos erros calamitosos do passado, mas que despertaram para a regeneração, né? Então, é isso que estamos vendo, é disso que se trata. Se se tratar, no entanto, de elementos simplesmente perversos, não suicidas, não nos será permitido asilá-los. Então, se não é suicida, não pode ser asilado no Hospital Maria de Nazaré, na colônia, melhor dizendo, né? A colônia compõe todos os segmentos, né, os departamentos desse trabalho, né, dessa instituição. Todavia, nosso serviço de socorro encaminhá-los-á aos postos de abrigo existentes nas zonas de transição, um pouco por toda a parte, espécie de postos policiais do invisível. E uma vez aí, terão o destino que melhor convir à sua triste condição de espíritos inferiores, destino concorde, não obstante, com as leis de afinidade, da justiça e da fraternidade. Seguiu-se curto silêncio. Estávamos suspensos, surpresos com o inesperado da exposição que nos faziam, a qual, em verdade, valia por uma aula de elevada condição. Aliás, de elevada erudição. Anselmo de Santa Maria, que é o que está acolhendo a este grupo, né? Anselmo de Santa Maria fitou docemente o olhar em nossos semblantes,
preocupados pela atenção despertada por sua palavra. E murmurou como se entendesse o pensamento através das flóreas estradas perfumadas pela essência incomparável do Evangelho do magnânimo educador. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, e parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou: para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E podemos acrescentar: vossas almas não estão esquecidas, eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos pensamentos, dos vossos pensamentos. Poderemos acrescentar: se alguém possuir 100 ovelhas e acontecer de uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 sobre os montes e partirá em busca dessa que se extraviou? E se acontecer encontrá-la, em verdade vos digo que maior será o seu contentamento por esta do que pelas demais que não se extraviaram. Porque é da vontade de meu Pai que está nos céus que não se perca nenhum destes pequeninos. É uma passagem belíssima, belíssima de Jesus, né? E mostrando bem o que é resgatar a ovelha desgarrada. Aqueles obedientes, como foi dito aqui, aqueles que fazem parte do rebanho e que mesmo com as lutas todas, mas estão ali, né? Tentando, então não se desviarão daquele caminho, ficam ali aguardando, né? E parte o amor de Deus, a presença de Jesus em cada emissário que ele envia, parte em busca daquele que se extraviou. Que belíssimas lições, belíssimas lições. Reflitamos muito e peçamos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Maria de Nazaré, que derramem bênção sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, para que esses aprendizados gerem em nós algo significativo. Que orar e vigiar, ensinado por Jesus tantas vezes, fale alto em nosso coração, se revertendo em cuidados, em busca da vivência do Evangelho em nós mesmos, no nosso lar, para que consigamos oferecer as resistências necessárias para que essas mentes doentias não adentrem a nossa casa mental. E daqueles que tanto queremos bem. Que fiquemos em paz.